Olá, curioso! A China é um país que todo mundo já ouviu falar. Sejam coisas boas ou ruins, as mídias sempre estão falando dela. Um país com mais de 5.000 anos de cultura certamente tem muita história para contar. Você já parou para se perguntar como foi a origem da China, sua geografia, sistema político e direitos civis? No vídeo de hoje, você verá alguns fatos que poucas pessoas sabem sobre a China. Se você gosta de vídeos de curiosidade, se inscreva no canal e deixe o like. A China é uma civilização milenar possuindo mais de 5.000 anos de história. Algumas regiões chinesas desenvolveram culturas avançadas há 5.300 anos na região do Rio Amarelo, que era importante para a agricultura e criação de gado, permitindo que a civilização chinesa se estabelecesse e prosperasse. No início, foram 3 civilizações que iniciaram o processo de ocupação territorial e formação étnica do povo chinês. A dinastia Xia tem seus primeiros relatos que datam de 2200 a.C. Eles foram responsáveis pela criação do sistema de escrita. O seu sistema de governo era monarquista e seu líder era o rei. Um fato curioso sobre essa civilização é que haviam dúvidas sobre a existência real desse povo, mas através de pesquisas arqueológicas foi comprovado a sua existência. A dinastia Shang surgiu em 1750 a.C. e ficaram conhecidos por aperfeiçoar o sistema de escrita, que era em sua maioria feito em peles de animais. Era uma monarquia e tinha um sistema peculiar de sucessão. O trono era passado do irmão mais velho para o irmão mais novo. Se não houvessem mais irmãos vivos, a sucessão era passada para os sobrinhos maternos mais velhos. A dinastia Zhou remonta a 1100 a.C. e é considerada a principal fundadora da civilização chinesa. Essa dinastia desenvolveu sistemas de pensamento filosóficos como o daoísmo, o confucionismo e o legalismo, que seriam muito importantes para a sociedade chinesa, influenciando o sistema jurídico, valores éticos e visão política. Após esse período, teremos o que historiadores chamam de o período dos estados combatentes, que durou 3 séculos. Há dúvidas do início e do fim desse conflito, mas se acredita que foi entre 475 e 221 a.C. Esse evento gera uma disputa colossal por territórios e poder. Eram batalhas com exércitos gigantes e duravam muitos dias. Foi nesse período que surgiu o famoso Sun Tzu, autor da obra A Arte da Guerra, que você provavelmente já ouviu falar. Nesse conflito estavam envolvidos ao todo 7 reinos. Foi o reino Qin, o vitorioso, conquistando todo o território e unificando a China sob um mesmo governo e sistema de escrita. Esse marco foi fundamental para a criação de um senso de unidade do povo. Outro fato curioso é que foi após esses conflitos que o imperador da China, da dinastia Qin, que ordenou a construção do exército de terracota. Esse exército era constituído de mais de 8.000 soldados, cavalos e carruagens em tamanho real, esculpidos em terracota e dispostos em formação de batalha. O mais incrível é que cada figura feita possuía características únicas. Cada soldado tinha expressões faciais diferentes em relação aos outros, tal como o penteado e o uniforme. Pesquisadores acreditam que a razão para a criação desse exército foi para que eles protegessem o imperador após a morte. A China é o terceiro maior país do mundo em extensão, ficando atrás apenas da Rússia e do Canadá. São incríveis 9,6 milhões de quilômetros quadrados. Agora vamos ver alguns fatos curiosos sobre o território da China. O famoso Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, faz fronteira com a China e o Nepal. Um fato curioso é que tanto para os chineses quanto para os nepaleses ela é considerada sagrada. A muralha da China foi construída ao longo de mais de 2.000 anos e demorou um pouco mais de 19 séculos para ser concluída. Possui mais de 8.000 quilômetros de extensão. Isso equivale a ir do extremo norte do Brasil ao extremo sul e voltar. É considerada a maior estrutura de defesa já construída pelo homem. É também uma das 7 maravilhas do mundo. Muitas pessoas não sabem,
mas a muralha possui partes feitas de blocos de pedras, taipas e também tijolos. Acredita-se que ao todo 2 milhões de pessoas trabalharam na construção da muralha. Essa quantidade gigante de trabalhadores também ocasionou um outro recorde, só que esse mais triste, sendo ele o de maior cemitério do mundo. Essas mortes eram ocasionadas pelo frio e má alimentação. Você sabia que é possível ver a muralha da China da Lua? Então lembre-se que na próxima vez que você for à Lua, tire uma selfie bacana e mande para a gente. Diferente de muitos países pelo mundo, a China, por ter uma história milenar, teve diversos sistemas políticos e econômicos de governo ao longo dos séculos. É realmente fascinante pensar que o povo chinês já vivia cenários onde o resto do mundo demoraria anos para fazer o mesmo. Monarquia. Durante as dinastias chinesas, o país foi governado por diferentes linhagens de reis e imperadores. Esse período histórico é chamado de História da China Antiga. É comum historiadores dividirem essa parte da história em duas partes, as 3 dinastias e a época imperial. O nome, as 3 dinastias, se refere às que já vimos anteriormente. Nelas, o sistema era monárquico e o poder era passado entre a família real. Os reis tinham poder absoluto e eram vistos pela população como intermediários dos interesses do povo e de Deus. Os reis controlavam a economia e o exército. Feudalismo. O enfraquecimento da dinastia Zhou Oriental e a ascensão de diversas dinastias surgindo em todo o país fez com que a família real perdesse o controle sobre o território. O poder passou a ser exercido por diversos governantes regionais, conhecidos como senhores feudais. Os senhores feudais tinham autonomia sobre seus territórios. Controlavam a produção agrícola, a economia e a burocracia local. Apesar disso, o rei ainda tinha um papel simbólico de liderança, porém o seu poder real era limitado. Os senhores feudais juravam lealdade e serviços militares ao reino e em troca receberiam proteção. Transição de monarquia para império e o período meritocrático. O rei da dinastia Qin, Shunzi, derrota a dinastia Zhou em 221 a.C., conquistando territórios um atrás do outro e aumentando seu reino. Suas conquistas eram tão grandes que quase conseguiu conquistar todo o território chinês. O rei Shunzi, a partir dessas vitórias militares, criou o Império Chinês e se proclamou imperador. Shunzi se torna o primeiro imperador da China. O conceito de meritocracia na China está conectado com a filosofia confucionista criada no período feudal. A meritocracia foi adotada como sistema político pela dinastia Han em 206 a.C. Baseado nesse sistema, os chineses desenvolveram o que hoje chamamos de concurso público. Esses sistemas de exames imperiais selecionavam funcionários públicos se baseando em 3 fatores: mérito, conhecimento e habilidade. Surpreendente! Esses exames incluíam questões sobre literatura, história, filosofia e leis. Eram considerados extremamente difíceis. Quem conseguisse ser aprovado nesses exames era recompensado com altos cargos no governo, status social elevado e segurança financeira. Esse sistema foi fundamental para o avanço na história da administração pública e influenciou o desenvolvimento do sistema educacional na China e em outras partes da Ásia. Período democrático. As dinastias dominaram a maior parte da história chinesa. Elas atravessaram o período monárquico e imperial e escreveram boa parte da cultura chinesa. Porém, foi em 1912 que elas seriam substituídas por um sistema democrático. Isso ocorreu através da Revolução Burguesa liderada por Sun Yat-sen, que derrubou a dinastia Qin, transformando a China em uma república. Se você quiser saber mais sobre a história da China e suas peculiaridades, nos diga nos comentários que faremos uma parte 2. O que você achou dessas curiosidades? Você já sabia de alguma? Comente abaixo qual você achou mais impressionante e também o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Inscreva-se e dê o like se gostou para ver mais vídeos como esse no canal. Até a próxima!